O milagre que mudou minha vida, a libertação de Francisca. Francisca Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, espondilite anquilosante, uma doença autoimune que causa inflamação crônica nas articulações da coluna, levando a dor insuportável e, com o tempo, a rigidez total do corpo. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas remédios para aliviar os sintomas e retardar a progressão. Com o tempo você pode ficar curvada, perder a mobilidade e até mesmo a capacidade de respirar direito, disse o reumatologista, enquanto Francisca segurava o prontuário com mãos trêmulas. A dor começou como um incômodo nas costas que ela atribuía ao estresse do trabalho como auxiliar de enfermagem. Mas em poucos meses acordar de manhã era uma tortura. Cada movimento doía como se facas estivessem cortando suas vértebras. Os anti-inflamatórios já não faziam efeito e as noites eram de choro, com o corpo enrijecido e a alma esmagada pelo desespero. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ela perguntava, olhando para o teto do seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Seu namorado, Carlos, tentava confortá-la, mas a doença também abalava o relacionamento. Como vou casar com uma mulher que pode ficar inválida? Ele desabafou certa noite, sem querer magoá-la, mas revelando o medo que ambos sentiam. Francisca se sentiu sozinha, abandonada até por Deus. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta, uma senhora de voz suave lhe perguntou: minha filha, você parece tão sofrida. Já tentou buscar ajuda na Igreja Universal? Francisca nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Criada no catolicismo, ia à missa só nas datas comemorativas, mais por tradição do que por fé. Mas naquela tarde, com a dor latejando e a esperança se esvaindo, ela aceitou o convite. Não tenho nada a perder, pensou. O primeiro passo rumo à fé. Ao entrar na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo, Francisca se surpreendeu. Não era o lugar sombrio que imaginava, mas um ambiente cheio de pessoas sorridentes, música animada e um calor humano que ela não sentia há muito tempo. Um obreiro a abordou com gentileza: irmã, tudo bem? Você parece precisar de uma palavra de fé. Ela não segurou as lágrimas. Naquele culto, o pastor falou sobre a importância de não desistir, de crer que Deus é maior que qualquer diagnóstico. Muitas pessoas aqui hoje vieram com doenças, dívidas, família desestruturada, mas saíram livres pelo poder de Jesus, declarou o pastor, enquanto a congregação respondia com amém entusiastas. Francisca sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus pode mesmo me curar? Questionou-se. No final do culto, houve um chamado para oração. Quem aqui precisa de um milagre, venha ao altar, convidou o pastor. Francisca hesitou, mas uma força a impulsionou. Quando colocou os joelhos no chão, uma obreira se ajoelhou ao seu lado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de doença. O sangue de Cristo tem poder para curar. Francisca sentiu as mãos da mulher sobre sua cabeça e pela primeira vez em meses, uma paz inundou seu coração. Volte amanhã para a corrente de oração, disse a obreira. Deus vai te libertar. A corrente que quebrou as correntes. Francisca voltou. E voltou novamente. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde centenas de pessoas oravam em uníssono, com as mãos levantadas e lágrimas nos olhos. Aprendeu sobre o dízimo e as ofertas como ato de fé, não como obrigação. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele, explicou o pastor em uma campanha de prosperidade. Mesmo com o salário apertado, Francisca começou a separar seus dízimos, crendo que Deus multiplicaria o pouco que tinha. As vigílias de sexta-feira se tornaram seu refúgio. Às 3 da manhã, enquanto o mundo dormia, ela estava na igreja de joelhos clamando por sua cura. Uma noite, durante uma unção com óleo, o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: essa doença não vai te vencer. Em nome de Jesus, saia do corpo dessa serva. Francisca sentiu um calor intenso percorrer sua coluna, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Mas a batalha não foi fácil. Houve dias em que a dor voltava com força, e o desânimo batia à porta. Por que ainda não fui curada? Perguntava a si mesma. Foi então que uma irmã na fé lhe disse: a cura já está feita no céu, mas você precisa persistir na fé. Não é porque você não vê, que Deus não está agindo. Francisca entendeu. A fé não era apenas crer no milagre, mas lutar por ele mesmo quando tudo parecia perdido. O dia em que o milagre aconteceu foi em um culto de libertação, 3 meses depois de seu primeiro dia na igreja. Francisca chegou arrastando os pés, a dor tão intensa que mal conseguia se sentar. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo mudou. Hoje é o dia da sua libertação. Ele apontou para ela.
Francisca sentiu um tremor no corpo. Levante-se, irmã. Em nome de Jesus, essa doença não tem mais poder sobre você, ordenou o pastor. Com lágrimas nos olhos, Francisca tentou se levantar. E, para sua surpresa, a dor havia sumido. Não era alívio temporário, não era efeito de remédio. Era como se suas costas tivessem sido trocadas por um corpo novo. Ela começou a pular, a girar, a correr pelo templo. A congregação explodiu em louvor. Glória a Deus, gritavam. É um milagre. Francisca caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, repetia. No dia seguinte foi ao médico. Os exames mostravam uma redução drástica da inflamação, algo que os remédios nunca haviam conseguido. Isso não tem explicação médica, admitiu o reumatologista espantado. Francisca sorriu. Eu sei quem fez isso. A vida depois do milagre. Hoje Francisca não só está livre da espondilite, como se tornou uma guerreira da fé. Ela testemunha no altar, conta sua história para incentivar outros a não desistirem, e até ajuda na obra missionária da igreja. Seu namorado, Carlos, que a havia deixado no auge da doença, voltou arrependido, e ao ver a transformação, também se entregou a Jesus. Aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido, diz Francisca com os olhos brilhando. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é passividade, é luta. É persistir na oração, mesmo quando a dor aperta. É confiar, mesmo quando não vemos a saída. Ela olha para as pessoas que chegam à igreja com os mesmos olhares perdidos que ela já teve e sorri. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. E assim, entre lágrimas de gratidão e mãos levantadas em adoração, Francisca Oliveira se tornou mais uma prova viva de que na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são coisa do passado. São realidade para quem crê. A vida de Francisca depois daquele milagre virou um testemunho que não podia ser guardado só para ela. Toda terça-feira, ela estava lá na CCB, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira que ajudava outros a encontrarem a mesma força que a salvou. Muitas vezes, enquanto orava por alguém no altar, ela sentia as mesmas mãos que a curaram tocando aquelas pessoas através dela. Não era mais Francisca quem falava, era o Espírito Santo usando sua história para libertar vidas. Um dia, uma jovem chamada Mariana chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pelo desespero. Ela carregava no colo o filho de 2 anos, João Pedro, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor. Mariana já havia perdido a esperança, mas uma vizinha, que ouvirá o testemunho de Francisca na rádio, a trouxe até ali. Minha irmã, eu não aguento mais ver meu filho sofrer, chorava Mariana, apertando o menino contra o peito. Se Deus é tão bom, por que Ele permite isso? Francisca não deu respostas prontas. Em vez disso, ela se ajoelhou ao lado deles e começou a orar com uma fé que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Senhor, o Senhor que sarou minhas feridas, que restaurou meu corpo e minha família, agora toca neste pequeno. Clamava ela com lágrimas escorrendo. O Senhor não é Deus de metade, é Deus de tudo. Os obreiros se uniram à oração. O pastor impôs as mãos sobre João Pedro e declarou com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que estes ossos se fortaleçam, que cada célula seja restaurada, que este menino ande, corra e louvem ao Senhor. Por semanas Mariana voltou à igreja, mesmo quando as dúvidas tentavam sufocá-la. Até que numa manhã, enquanto brincava no chão com o filho, ela viu algo que jamais esqueceria. João Pedro, que nunca tinha sequer engatinhado direito, se apoiou nos móveis e deu os primeiros passinhos trêmulos. Em menos de um mês ele já corria pelos corredores da casa, rindo como qualquer criança saudável. Os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam uma melhora inexplicável, como se os ossos tivessem sido reconstruídos de dentro para fora. Mariana, que antes amaldiçoava a vida, agora levava o filho todas as terças para agradecer. E João Pedro? Virou a alegria da CCB, dançando no altar durante os cultos, um sinal vivo de que Deus ainda opera milagres hoje. Francisca, ao ver aquilo, lembrava-se de como também duvidara no início. Mas agora sabia, a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem tem todo o poder. E assim, a cada vida transformada, a igreja se enchia ainda mais de pessoas que, como ela, descobriram que na CCB não há caso perdido, só casos que ainda não chegaram ao altar. Deus não muda, ela costumava dizer, olhando para o céu com gratidão. O que muda é a gente quando decide acreditar. Naquela mesma semana chegou à CCB um homem chamado Antônio, arrastando consigo não só o corpo debilitado por anos de alcoolismo, mas também o peso de uma família destruída.
Sua esposa, Dona Maria, já havia desistido de orar por ele depois de tantos anos de promessas quebradas e noites de desesperança. Mas foi a filha mais nova, a pequena Sofia, de apenas 9 anos, quem o arrastou até a porta da igreja. Pai, a tia Francisca disse que aqui Jesus cura. A menina falava com uma fé que nem a própria mãe tinha mais. Se o Senhor não vier, eu vou sozinha. Antônio, com as mãos trêmulas e o hálito ainda carregado de cachaça, entrou relutante. Sentou-se no último banco de cabeça baixa enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não falha nunca. As palavras o atingiram como um soco no peito. Lembrou-se de quando, anos atrás, também acreditava nisso. Antes de a bebida roubar seu emprego, sua dignidade e quase sua família. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, Sofia puxou seu braço com força. Vai, pai. Jesus está esperando. E ele foi, tremendo, suando, com vergonha dos olhares, mas foi. Ao chegar ao altar, caiu de joelhos sem nem conseguir falar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Antônio nunca havia sentido antes. Senhor, este homem é teu. Quebra essas correntes, restaura sua alma e seu corpo. Em nome de Jesus. Foi como se algo invisível, mas real, saísse dele com um gemido. Antônio sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. De repente, uma paz que ele não conhecia há décadas o invadiu. E então, sem entender como, sentiu um desejo incontrolável. Nunca mais queria beber. Não por força de vontade, não por medo, mas porque algo dentro dele havia mudado. Quando se levantou, seus olhos estavam claros, seu corpo leve. Dona Maria, que assistia tudo de longe com lágrimas nos olhos, não acreditou quando ele se virou para ela e sorriu, um sorriso verdadeiro, sem a sombra da embriaguez. Desculpa, Maria, sua voz estava firme. Deus me curou. Os meses seguintes foram de reconstrução. Antônio voltou a trabalhar, recuperou o respeito dos filhos. Todas as noites, antes de dormir, a família se reunia para agradecer. Sofia, que tinha sido a pequena missionária da casa, agora via seu pai liderando as orações. Papai, o senhor acha que Deus pode curar a vovó também? Ela perguntou um dia, referindo-se à avó que sofria de um câncer avançado. Antônio, que antes duvidaria, agora apenas sorriu e apertou a mão da filha. Claro que pode, minha filha. Na CCB, a gente aprende uma coisa. Para Deus, não existe tarde demais. E assim, mais uma história de milagre começou a ser escrita. Porque naquela igreja, entre hinos, orações e lágrimas de gratidão, o impossível virava rotina. E cada vida transformada se tornava um farol, chamando outros que ainda estavam nas trevas. A fé não é teoria, Francisca costumava dizer, observando o movimento de pessoas que agora lotavam os bancos. É ver Deus agindo e não ter mais como negar. E quando a gente vê, a gente não consegue ficar quieto. Tem que contar, tem que trazer mais gente. Porque o milagre não é só para quem está no altar. É para quem ainda está do lado de fora, esperando um convite. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia com os irmãos cantando Glória a Deus nas alturas, Francisca notou um casal sentado nos últimos bancos, de mãos dadas, mas com os rostos marcados por uma tristeza profunda. Era João e Marta, pais de um jovem de 19 anos que há 3 meses havia se envolvido com drogas e desaparecido de casa. Eles já tinham procurado em todos os lugares possíveis, até nas ruas mais perigosas, mas nenhuma pista. A polícia só dizia que o caso era difícil, até que uma vizinha que frequentava a CCB os convidou. Vão lá, pelo menos para orar. Deus faz o que o homem não pode. Francisca se aproximou deles no final do culto, com aquele jeito materno que só quem já viu muitos milagres tem. Não precisou perguntar nada. Os olhos inchados de Marta falavam por si. Minha irmã, Deus não esquece dos nossos filhos, disse Francisca, colocando a mão no ombro da mulher. Ele sabe onde o seu menino está. E se vocês confiarem, ele vai trazer de volta. João, um homem forte que sempre resolvera tudo sozinho, agora tremia ao segurar o lenço molhado. Já procuramos em tudo quanto é lugar, irmã. Até em igreja a gente nunca tinha entrado direito. Sua voz falhou. Então é aqui que vocês vão encontrar, respondeu Francisca firme. Amanhã tem a reunião de oração às 7 da manhã. Venham. Não é só para pedir, é para ver a mão de Deus trabalhando. No dia seguinte, eles estavam lá. E não foram sozinhos. Junto com eles, vieram mais 5 famílias que também tinham filhos desaparecidos ou envolvidos nas ruas. A notícia se espalhou rápido. Na CCB, havia esperança até para os casos que o mundo chamava de perdidos. O pastor, ao ver aquele grupo, não hesitou. Pediu que todos se ajoelhassem e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus responder. Não foram palavras bonitas ou longas, mas uma súplica direta.
Senhor, o Senhor conhece cada um desses jovens pelo nome. O Senhor sabe onde estão, o que estão passando. Não deixe o inimigo roubar mais uma vida. Traga eles de volta, não só para os braços dos pais, mas para os teus braços, Jesus. O choro tomou conta do lugar. Marta não conseguia mais se segurar. João, que nunca havia chorado na frente de ninguém, agora se curvava com as mãos no rosto, balbuciando: meu filho, meu filho. 3 dias depois, às 4 da madrugada, a campainha da casa de João e Marta tocou. Quando abriram a porta, lá estava Pedro, o filho deles, sujo, magro, com olheiras fundas, mas vivo. Tremendo, ele só conseguiu dizer: pai, me desculpa. Eu não aguentava mais. Sonhei com a senhora, mãe. Uma mulher de vestido branco me chamou pelo nome e disse: vai para casa, meu filho. Lá te esperam. Marta o abraçou como se ele fosse sair voando a qualquer momento. João, sem palavras, só repetia: Deus é real. Deus é real. No domingo seguinte, Pedro estava sentado no banco da frente da CCB entre os pais. Não precisou de ninguém pedir para ele se levantar e dar o testemunho. Ele mesmo se levantou com voz trêmula, mas clara. Eu estava em um lugar que nem quero lembrar, sem saída. Até que uma noite ouvi uma voz me chamando. Não era sonho não, era real. E ela me levou até uma rua que eu não conhecia, onde um irmão da igreja me deu um papel com o endereço da CCB. Hoje eu sei, Deus não desistiu de mim. E se ele não desistiu de mim, não vai desistir de ninguém aqui. O templo explodiu em glórias. Francisca, lá atrás, sorria com lágrimas nos olhos. Mais uma vez, ela via o impossível se tornar real. Não por acaso, não por sorte, mas porque ali, naquele lugar, a fé não era só palavra, era ação. Era Deus mostrando que quando o homem diz, acabou, ele diz, agora é que vai começar. E assim, como um rio que não para de correr, mais vidas eram alcançadas. Porque na CCB, cada milagre era uma semente. Cada testemunho, um chamado. E cada coração transformado, a prova de que quando Deus age, até as trevas mais profundas se rendem à sua luz. Naquela mesma noite, depois do culto, um jovem chamado Mateus se aproximou de Francisca. Ele tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado muito, e as mãos tremiam enquanto segurava um papel amassado. Era o mesmo endereço que ela havia dado àquela mulher anos atrás. Irmã Francisca, eu não aguento mais, ele disse, com a voz quebrada. Minha mãe está doente, os médicos falam que não tem jeito, e eu não tenho nem dinheiro para comprar remédio. Mas hoje, ouvi aquele testemunho e pensei, se Deus fez por ela, será que pode fazer por mim? Francisca olhou nos olhos dele e viu o mesmo desespero que já tinha visto em tantos outros. Mas também viu uma faísca de esperança, pequena, mas viva. Ela colocou a mão no ombro do rapaz e falou com firmeza. Deus não muda, meu filho. O que ele fez ontem faz hoje. E o que faz hoje, fará amanhã. Vamos orar? Eles se ajoelharam ali mesmo no corredor do templo, entre irmãos que passavam abençoando, crianças correndo e o som dos louvores ainda ecoando. Francisca orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Não foram palavras bonitas ou longas, mas um clamor do coração. Senhor, o Senhor sabe da dor desse jovem. Mostra para ele que o Senhor é o Deus dos milagres. Quando Mateus abriu os olhos, sentiu algo diferente. Não era que a dor tinha sumido, mas uma paz estranha encheu seu peito. Ele não sabia explicar, mas tinha certeza, alguma coisa ia mudar. No dia seguinte, bem cedo, bateu na porta de casa um homem que ele nunca tinha visto. Trajava uma camisa social e segurava uma pasta. Você é o Mateus? Perguntou. Sou, ele respondeu, confuso. Meu nome é Dr. Carlos. Sou médico e membro da CCB. Ouvi seu caso ontem no culto e vim aqui por causa de uma coisa que não consigo explicar. Ele abriu a pasta e mostrou uns papéis. Minha clínica tem um programa de tratamento gratuito para casos como o da sua mãe. Não sei como, mas tinha uma vaga aberta justamente hoje. E olha só, o remédio que ela precisa está na lista. Mateus sentiu as pernas fraquejarem. Não era coincidência. Era Deus. O mesmo Deus que tinha tirado Francisca das drogas, que tinha salvado aquela mulher na rua, agora estava estendendo a mão para ele. A mãe de Mateus começou o tratamento na semana seguinte. Em menos de um mês, os exames mostravam melhora. Os médicos não conseguiam explicar, mas ela estava sarando. E Mateus? Ele não só viu o milagre, como se entregou de vez para Jesus. Hoje ele é obreiro na igreja, e toda vez que conta esse testemunho, ele repete a mesma frase. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Mas Deus falou, agora é que vai começar. E assim como uma pedra jogada no lago, o milagre de Mateus atingiu outras vidas. Sua tia, que era católica mas nunca tinha pisado numa igreja evangélica, começou a frequentar os cultos.
Seu vizinho, que vivia bêbado, ouviu o testemunho e procurou ajuda. Até o médico Dr. Carlos, que já era membro, se emocionou tanto com aquele caso que decidiu aumentar o programa de tratamentos gratuitos na clínica. Porque é assim na CCB, um milagre nunca é só para um. É como uma chama que acende outra e outra e outra. É Deus mostrando que quando a gente pensa que tá tudo perdido, Ele tá só começando a agir. E cada vida transformada vira um farol, iluminando o caminho para quem ainda está nas trevas. Francisca, agora com os cabelos já brancos de tanta batalha, olhava tudo aquilo e sorria. Ela se lembrava da menina perdida que foi um dia, da primeira vez que entrou naquele templo, do medo que sentia de não ser aceita. Mas Deus não só a aceitou como a usou para mudar vidas. E ela sabia, enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres não vão parar. Porque na CCB, a fé não é teoria. É história escrita todos os dias. É Deus provando mais uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que quando Ele põe a mão, nada nem ninguém pode impedir a bênção. O último suspiro da esperança. Naquela noite, quando as últimas luzes do culto se apagavam, uma jovem entrou correndo no templo, os olhos inchados de choro. Era Maria, a filha de Francisca, que há anos se afastara de Deus depois de perder o filho em um acidente. Mãe, não aguento mais, ela soluçou, caindo nos braços da velha guerreira. Francisca a abraçou forte, sentindo no peito o peso daquela dor que também já fora sua. Mas dessa vez ela não tinha palavras, só fé. Levou a filha até o altar, onde ainda ardiam as velas das orações da noite. Deus não esqueceu de você, minha filha, sussurrou, enquanto as lágrimas das duas se misturavam. E então, como um sopro divino, Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi um milagre barulhento, mas uma paz que encheu o vazio. Como se Deus dissesse, eu estou aqui. Sempre estive. Dias depois, Maria voltou ao templo, não mais como uma sombra, mas como uma chama. Trouxe consigo outras mães que, como ela, carregavam feridas abertas. E Francisca, com os olhos brilhando, entendeu. O milagre não era só a filha de volta, mas a corrente de amor que Deus estava tecendo através dela. A lição que fica. A vida nos ensina que as batalhas mais duras são travadas no silêncio do coração. Mas Deus não mede milagres pelo tamanho do problema, e sim pela disposição de quem crê. Francisca aprendeu que quando achamos que tudo acabou, é ali que Ele começa a escrever suas maiores histórias. Porque a fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água, confiante de que Ele já está sustentando nossos pés. E assim, entre lágrimas e sorrisos, a CCB seguia sendo o que sempre foi, um lugar onde Deus transforma cinzas em beleza, e onde nenhuma história está perdida enquanto houver alguém disposto a dizer, aqui estou, Senhor, usa-me. Porque milagre não é só o que vemos, é o que nasce quando deixamos Deus ser Deus em nós.